E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Universo Filosófico para mais um encontro aqui no canal sobre a apologia de Sócrates. Então, vamos para o nosso quarto encontro. Quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jackson Freitas e sou escritor do livro O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Professor, como é que eu faço para adquirir essa sua obra? Você entra em contato comigo lá no Instagram ou lá no Facebook, fala diretamente comigo e lá você adquire lá o seu exemplar, tá bom? Pessoal, então vamos começar aqui a mais uma aula, a quarta aula da apologia de Sócrates. Então, deixa eu dar continuidade aqui. O que a gente viu, professor, nos encontros anteriores? Fizemos uma introdução, já à obra, quem escreveu, algumas curiosidades. Vimos a primeira parte da defesa de Sócrates, visto que Sócrates, pessoal, lembrando que Sócrates ele vai dividir toda a sua defesa em duas partes. A primeira parte é aquela que ele vai destinar a sua defesa aos acusadores do passado. E a segunda parte, que a gente vai ver hoje, é aos acusadores, é destinado aos acusadores que estão acusando ele recentemente. Que se trata de o Meleto, o Anito e o Lincoln, né? São esses três aí os acusadores de Sócrates. Nos encontros passados, nós vimos também já a história do oráculo de Delfos, a crítica aos sofistas e também sobre a maiêutica. Professor, não assisti. Então, você vai aqui, vai ficar linkado aqui, você clica aqui nesse link, assiste as aulas, né, os encontros anteriores e volta aqui para você ficar mais por dentro de tudo isso que está sendo discutido e o que vai ser discutido na aula de hoje também, tá bom? Então, vamos começar aqui com a segunda defesa, segunda defesa, a segunda parte da defesa de Sócrates. Então, levando em conta que, como eu já falei, Sócrates já se defendeu dos seus acusadores do passado. Vimos a história do oráculo de Delfos, como é que começou toda a difamação, né, segundo Sócrates, aí, em relação ao seu nome. E agora vamos começar a segunda parte da defesa, que é ao segundo grupo de acusadores. Como eu falei, Meleto, Anito e Lincoln. E quais são as acusações, professor? Primeira acusação, Sócrates é réu porque corrompe a juventude. Segunda acusação, Sócrates é réu porque não acredita nos deuses da cidade. E terceira e última acusação, Sócrates está introduzindo novas divindades à cidade. Então, essas são as acusações que Sócrates agora vai tentar se defender, tá bom? Então, vamos começar aqui, pessoal, com a citação que o Sócrates ele vai dizer. Deixa eu sair do slide aqui. No que toca a Meleto, o homem bom e patriota, segundo ele mesmo declara, e os acusadores posteriores, tentarei defender-me em seguida. E novamente, como se fosse um outro grupo de acusadores, tomemos de nossa parte sua declaração jurada. Deixa eu voltar aqui para o slide. Ops. Desculpa, agora foi. Seu teor é mais ou menos o seguinte: Sócrates é réu porque corrompe a juventude e descrê dos deuses do Estado, crendo em outras divindades novas. Pessoal, então Sócrates agora ele vai começar aí a sua defesa da primeira acusação. Qual é a primeira acusação? Sócrates corrompe a juventude. Professor, o que é corromper a juventude? É tornar a juventude pior, né? Então, é ser uma má influência para a juventude. Então, essa é a primeira acusação. E lembrando, pessoal, que o Sócrates, eu até vou voltar aqui o slide para vocês verem a imagem, vocês observarem a imagem aqui. Lembrando que Sócrates, na apologia, ele está diante, né, de todo o tribunal de Atenas, né? Tem lá se encontram presentes os ouvintes, senadores, os juízes. Então, praticamente toda a cidade de Atenas está lá presente para ouvir Sócrates. O que é que eles têm lá a dizer? Inclusive, os acusadores de Sócrates estão lá, que é Meleto, Anito e o Lincoln. E aí, o que é que o Sócrates ele vai fazer logo no início da sua primeira defesa em relação à acusação de corromper a juventude? Ele vai olhar lá para o Meleto e vai dizer, olha, é o seguinte, Meleto, já que eu corrompo a juventude, você está me acusando de corromper a juventude, pergunto para você aqui agora, o que é que torna, então, os jovens melhores? O que é que torna a juventude melhor? E o Meleto vai responder, olha, as leis são as leis que tornam os jovens melhores. E aí Sócrates ele responde, olha, não foi exatamente isso que eu perguntei, mas para começar, quem é que conhece precisamente as leis? E a gente vê aqui, pessoal, que até na sua defesa, o Sócrates ele está utilizando o seu método, que seria
a maiêutica, né? A questão do parir o conhecimento, de dar à luz a verdade. Então, a gente viu isso no encontro passado. E aí o Mileto vai dizer o seguinte, olha, quem conhece precisamente as leis são os juízes. E aí o Sócrates ele continua perguntando. Então, todas essas pessoas são capazes de tornar os jovens melhores? Sem sombra de dúvidas, vai afirmar lá o Mileto. Todos eles ou somente alguns? E Mileto ele responde, todos eles. E o Sócrates ele continua. Até os ouvintes aqui presentes tornam os jovens melhores, os senadores, a assembleia, tornam também todos os jovens melhores. E o Mileto responde, sim, todos eles. E aí, finalmente, Sócrates ele indaga. Ora, Mileto, você afirma que todos os atenienses tornam os jovens melhores, exceto eu que, com exclusividade, os corrompo. Então, o que é que o Mileto está falando? Olha, todo mundo aqui da cidade, todos os atenienses, tornam os jovens melhores. É uma boa influência para a juventude, mas o Sócrates, com exclusividade, é quem corrompe a juventude. E aí o Sócrates ele vai dizer o seguinte, ele vai concluir o seguinte, deixa eu sair da tela aqui. Pelo que parece, todos os atenienses contribuem para tornar os jovens admiravelmente bons, exceto eu que, com exclusividade, os corrompo. Tu me condenas a uma grande desventura. Responde-me, a ti parece ocorrer o mesmo no caso dos cavalos? Os que tornam melhores são toda a humanidade, exceto por um único indivíduo que os corrompe? Ou a verdade é precisamente o contrário? Quem os torna melhores é um só indivíduo ou uns pouquíssimos, os cavaleiros, ao passo que a maioria das pessoas, se tiver que lidar com cavalos e utilizá-los, os corrompe. Deixa eu agora aparecer aqui no slide. Gozaríamos de uma situação de suma felicidade no caso dos jovens se um único indivíduo os corrompesse, enquanto todos os outros os beneficiassem. Então, o que é que está dizendo aqui o Sócrates, pessoal? Olha, é o seguinte, será que funciona dessa maneira mesmo? Será que todo mundo na cidade, essa é uma crítica aí a essa acusação, a primeira crítica que o Sócrates está fazendo, a primeira acusação. Será que realmente, de fato, todos na cidade são uma boa influência para a juventude? Está beneficiando a juventude e só eu, com exclusividade, estou sendo uma má influência, estou corrompendo a juventude? Não é necessariamente o contrário que acontece? E ele citou o caso dos cavalos. Já pensou se toda a humanidade tivesse que lidar com cavalos, cuidar de cavalos? Será que iam beneficiar ou iriam corromper os cavalos? E o Sócrates ele afirma, olha, iria corromper, porque não é todos que sabem cuidar de cavalos. Então, será que é a mesma coisa com a juventude também? Até conosco mesmo. Será que todo mundo beneficia e somente um que é ali que está corrompendo? Então, o que é que o Sócrates ele vai dizer? Deixa eu voltar aqui novamente, pessoal. Então, algumas reflexões para analisar essa primeira crítica desse argumento. Deixa eu sair do slide. Primeiro, o que é que significa corromper a juventude? A gente já falou aqui, é deixar a juventude pior. E aí, segundo, assim como no cuidar dos cavalos, a maioria das pessoas os tornaria piores, caso tivesse como lidar com eles, pois somente alguns têm essa habilidade, quanto mais na vida das pessoas. E será que seria diferente com os jovens? Essa é a crítica que Sócrates está fazendo diretamente à primeira acusação. E aí, pessoal, a gente pode trazer isso para a nossa realidade, né? É bom sempre ler esses textos filosóficos e trazer sempre para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Será que acontece diferente? Será que todas as influências externas que estão impostas no mundo, né, na nossa vida, será que estão nos beneficiando? Em qual sentido? De nos tornar melhores? Quando eu falo melhor, não é melhor do que o outro, é melhor como ser humano. Será que tudo que está posto aí no nosso dia a dia nos torna melhores como seres humanos, ou a maioria das coisas, se a gente tivesse que pontuar e listar, nos torna piores? E aqui, pessoal, deixa eu colocar novamente aqui. Pessoal, alguns exemplos, né? Coloquei até aqui, como somos influenciados. Como é que nós somos influenciados? Deixa eu ficar bem aqui, pronto. Então, será que a maioria das pessoas que estão convivendo conosco, os ambientes que nós frequentamos, das informações das mídias digitais, seja Instagram, Facebook, das mídias sociais, das séries que nós assistimos, das músicas, enfim, etc. Tudo que está posto aí, que nos influencia no nosso dia a dia, diretamente ou indiretamente. Será que contribui para o nosso crescimento
ou a maioria dessas influências nos corrompe, né? Nos tornando aí seres humanos piores. Então, o que é que você acha? Né? Para a gente refletir, será que tudo isso nos ajuda a crescer como seres humanos ou a maioria esmagadora corrompe, né? Nos corrompe, nos tornando aí seres humanos piores? O que é que você acha? Né? Deixei para você comentar aí, faça seu comentário aí, o que é que você acredita? Somos influenciados, na maioria das vezes, positivamente ou negativamente? Coloca nos comentários aí. Deixa eu passar adiante. Pessoal, então, Sócrates, ele vai continuar a conversa aqui com Mileto, né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, Mileto, é o seguinte, é melhor viver entre os bons cidadãos de Atenas ou entre os maus, pois não fazem aqueles que são maus algum mal aos que estão próximos a eles, e enquanto aqueles que são bons vão fazer o bem para aqueles que estão próximos, aí o Mileto vai responder, ó, certamente é isso que acontece. Aqueles que são maus, em algum momento eles vão fazer alguma maldade com aqueles que estão próximos a eles. E aqueles que são bons, eles vão fazer o que alguma coisa boa, né? Alguma ação boa, vai fazer alguma coisa boa aos que estão próximos a eles. Então, certamente acontece isso. E aí o Sócrates ele vai perguntar, olha, existe alguém que goste ou queira ser prejudicado por alguém? E aí o Mileto responde, os Zeus, é claro que não, Sócrates. Ninguém gostaria de ser prejudicado por ninguém. Ninguém gosta de ser prejudicado por ninguém. E ele continua, é o exercício da maiêutica, né? Então, pois responde, Mileto, vai falar lá o Sócrates. Você me acusa de corromper os jovens e assim deixando eles piores, maus, ou seja, sendo uma má influência, voluntariamente ou involuntariamente. E aí o Mileto responde, olha, Sócrates, é o seguinte, você corrompe a juventude voluntariamente, conscientemente, você sabe o que é que você está fazendo, você faz isso voluntariamente, vai responder o Mileto. E é quando o Sócrates ele chega à conclusão, né? E ele fala o seguinte, olha, Mileto, se os maus sempre cometem algum mal e que estão próximos a eles, e os bons algum bem, e se ninguém quer ser prejudicado por ninguém, como eu posso voluntariamente corromper a juventude, já que eu corro o risco deles fazerem algum mal contra mim? Pessoal, lembrando aqui, né? E aí o Sócrates conclui, daqui a pouco, eu vou falar da citação agora, daqui a pouco eu falo da citação. O que é que o Sócrates, pessoal, ele está dizendo aqui? Primeiro ele falou, olha, é melhor conviver entre os bons ou conviver entre os maus? E Mileto respondeu, olha, melhor conviver entre os bons, porque os maus, em algum momento, vai praticar alguma maldade contra você, se você convive com eles. Beleza. Depois, novamente, o Sócrates, ele perguntou, ora, alguém deseja ser prejudicado voluntariamente? Quem que gosta de ser prejudicado? Ninguém. Ninguém gosta de ser prejudicado. E aí, por final, ele perguntou, olha, você está dizendo que eu corrompo a juventude voluntariamente ou involuntariamente? E o Mileto responde, você faz isso porque você quer, você faz isso voluntariamente. Só que aí há uma contradição. A juventude, pessoal, gostava de Sócrates. Não é à toa que quando Sócrates estava na rua da cidade, a juventude ia ver Sócrates, o que é que ele tinha para falar. Não é à toa que ele é acusado lá de corromper a juventude. Porque os jovens, Sócrates ele convivia com a juventude. E aí é que está a contradição nesses argumentos de Mileto. Como é que Sócrates vai corromper a juventude, vai tornar os jovens maus, já que ele convive com os jovens? E segundo o raciocínio do Mileto, que ele acordou lá com Sócrates, ninguém gosta de ser prejudicado. Portanto, se Sócrates convive com a juventude, como é que ele vai tornar a juventude pior, já que ele não quer ser prejudicado por ninguém? E é aí que Sócrates chega nessa conclusão. Deixa eu colocar novamente aqui. É aí que ele chega nessa conclusão. Ou não corrompo os jovens, ou se faço involuntariamente. Bem, se eu corrompo involuntariamente, a lei não determina que as pessoas sejam submetidas a julgamento devido a faltas involuntárias, mas que sejam detidas previamente para instrução e advertência. Então, pessoal, essa é a primeira, né? Essa foi a primeira defesa do Sócrates. Primeira defesa da primeira acusação, tá bom? Essa foi a defesa da primeira acusação. E nós vamos agora para a segunda e para a terceira acusações. Sócrates não acredita nos deuses de Atenas. Sócrates introduz novas divindades. Então vamos dar início aqui à segunda e terceira acusação. E Sócrates vai dizer o seguinte, pessoal.
De fato, não consigo compreender se queres dizer que ensina a crença na existência de alguns deuses e então eu próprio creria que existe alguns deuses e de modo algum seria ateu e estaria isento de culpa nisso, mas que esses não são os deuses que constituem objeto de crença do Estado, e sim outros. O que justifica a acusação contra mim, isto é, que trata de outros deuses. Ou se quer dizer que não creio em nenhum deus, e que é isso que ensina as pessoas. E aí, pessoal, ele está falando isso, está perguntando para o Mileto, e Mileto vai responder: é isso que quero dizer, Sócrates, ou seja, que tu não crês em Deus nenhum, ou seja, que você não crê em nenhum Deus. Então, essa é a acusação agora. Pessoal, a gente pode perceber aqui que as duas acusações agora viraram uma acusação. Qual é a acusação agora? Que Sócrates ele não crê em nenhuma divindade, ou seja, que Sócrates ele é ateu. Então, as duas acusações agora viraram uma acusação contra Sócrates no decorrer do diálogo lá com Mileto. Então, seguinte, além do mais, né, só um pouco aqui, no meio dessa conversa, o Sócrates não, o Mileto, ele vai acusar o Sócrates, que ele é o seguinte: o Mileto vai afirmar para todos que estão ali presentes que Sócrates não acredita que o Sol e a Lua são divindades e que são apenas uma grande rocha e a Terra, no caso, o Sol seria uma grande rocha e a Lua seria apenas terra. E o Sócrates vai dizer o seguinte: olha, você está me confundindo com Anaxágora, que é um pré-socrático. Era ele que ensinava isso, e não eu. Né? Então ele começa a se confundir lá com os ensinamentos de Sócrates, né? E começa a colocar, querendo dizer que Sócrates não é ateu porque ele está dizendo que o Sol e a Lua não são divindades. E Sócrates, novamente, ele rebate: olha, você está me confundindo com Anaxágora. É ele que ensinava isso. E eu não sou tolo de pegar ensinamentos de outras pessoas e ensiná-los como se fossem meus. Pessoal, vale lembrar que no canal aqui eu estou gravando aulas sobre os pré-socráticos. Já temos aulas aqui no canal da Escola de Mileto e também já temos aula aqui da Escola Pitagórica. Próxima semana, talvez no máximo, vou colocar aqui sobre Heráclito e Parmênides, também Zenão, que é discípulo de Parmênides. Então, fiquem ligados aí. Quem quiser, deixa eu ver desse lado aqui, vou deixar linkado aqui também sobre a Escola de Mileto, e aí você dá continuidade sobre os pré-socráticos lá em outros vídeos, em outras aulas, tá bom? Vamos voltar aqui. Pessoal, então, nesse sentido, Sócrates agora está sendo acusado de ser ateu. E ele pergunta para Mileto, ele vai fazer o mesmo método, né? Questionar Maílde, vai começar a perguntar coisas a Mileto. Ele fala o seguinte: Mileto, é possível acreditar em coisas relacionadas aos seres humanos e não acreditar em seres humanos? Ou mesmo alguém que não acredita em cavalos, mas acredita em coisas pertinentes a cavalos? Ou que não acredita em flautista, mas que acredita em coisas relacionadas a elas? E o Mileto vai responder: olha, creio que não, Sócrates. Portanto, aí o Sócrates vai concluir. Pessoal, ele vai concluir o seguinte: há alguém que acredita em coisas pertinentes aos daimons, mas não acredita em daimons? Assim, se eu creio em daimons, como dizes, e se daimons são um tipo de deuses, temos diante de nós um enigma e um gracejo de teu discurso, na medida em que dizes que não creio em Deus e em seguida que creio, uma vez que realmente creio em daimons, ora homens de Atenas. Não parece requerer uma prolongada defesa para demonstrar que eu não sou culpado das acusações de acordo com o depoimento jurado da ação pública movida por Mileto contra mim, bastando o que foi dito. Pessoal, que é daimon, né, que o Sócrates está colocando aqui? Todo o discurso dele vai falar muito sobre a questão do daimon. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos nos aprofundar. Mas, resumidamente, o daimon ele seria um ser espiritual, podemos dizer assim, que transita de um mundo para o outro, do mundo físico, do mundo material para o mundo imaterial. E aí ele fazia essa transição. E ele era como se fosse uma espécie de voz para Sócrates. Mas não se preocupe que nós vamos nos aprofundar na questão do daimon no próximo encontro, na próxima aula. O que é que ele está dizendo? Como é que eu acredito em daimons, que você mesmo já confirmou no decorrer da nossa conversa, e agora está dizendo que eu sou ateu? Então, só, olha, é o seguinte, não precisa mais eu falar mais nada aqui, eu não sou culpado dessas acusações. Então, baixando aqui o que foi dito. E aí, pessoal, seguinte, o Sócrates vai fazer algumas
já vai falar o seguinte para terminar o seu discurso. Ele olha o seguinte: caso eu seja condenado aqui hoje, não vai ser pela justiça, não é pela justiça, pela bondade ou qualquer outra virtude de vocês, mas sim pela calúnia, pela malevolência das pessoas que estão aqui presentes. E segundo, Sócrates vai dizer, vai citar lá o Aquiles, vai dizer o seguinte: olha, eu vivi como Aquiles, eu vivi de maneira corajosa e honesta. Pessoal, e aqui eu pergunto para vocês, deixem nos comentários aí. Sócrates está dizendo que ele viveu de maneira honesta. E eu pergunto para vocês agora, o que é honestidade? O que é que vocês acham? O que é ser honesto? O que é viver de maneira corajosa? Coloca nos comentários aqui. Bom, espero que vocês tenham colocado já aí, né? E é o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui uma frase que eu gosto muito, de uma professora que eu admiro muito, que é a Lucelena, da Nova Acrópolis. Então, eu tenho muita admiração por essa professora. E ela fala o seguinte: ser honesto é poder olhar para dentro de si e se sentir limpo. Né? Muito bonito nessa frase dela. Ser honesto é poder olhar para dentro de si e se sentir limpo. Então, essa é para a Lucelena e eu acho que faz muito sentido, né, a questão da honestidade. Ser honesto é poder olhar para dentro de si e se sentir limpo. Pessoal, seguinte, por fim, infelizmente, o Sócrates é condenado à morte e nos próximos encontros, no caso no próximo, né, será o último, a gente vai ver aí as considerações finais de Sócrates. Vamos falar sobre o daimon de Sócrates, vamos falar sobre algumas reflexões que ele vai fazer sobre a morte e as últimas palavras de Sócrates também. Vamos ver no próximo encontro e mais alguns de seus ensinamentos. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Próximo encontro. Sócrates é condenado. Considerações finais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente, né? Curtam aqui o vídeo, compartilhem, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe no grupo da faculdade, nos grupos da família, no grupo dos amigos, esse vídeo aqui para ajudar a crescer aí o canal, tá bom? E se você ainda não tem o livro, professor, como é que eu faço para conseguir? Vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Facebook, fala diretamente comigo e você adquire lá o seu exemplar, tá bom? Então é isso, pessoal. Até nossos próximos encontros. Tchau, tchau. Até mais.